Oi, gente! Meu nome é Thaisnara, eu sou confeiteira e hoje aqui no canal da Loja Zanepan a gente vai confeitar um bolo de Natal. E nesse bolo de Natal eu vou ensinar para vocês a utilizar o pó de decoração e também o glitter. E aí eu vou mostrar para vocês a diferença e como utilizar cada um deles. Então você que se interessou, vem comigo! E antes da gente continuar aqui, se inscreve aí no canal, tá? Clica no like, deixa aquele like aí e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui da loja. Então aqui para começar a decorar o nosso bolo, eu tô com um bolo fake, tá? Esse é no tamanho de 15 por 10 centímetros. Se ele fosse um bolo verdadeiro, eu gosto sempre de passar uma camadinha do chantininho bem duro assim, sem hidratar, para ele poder segurar todas as camadinhas, todas as migalhas do bolo. Então, vamos supor que esse daqui seria um bolo verdadeiro, a gente passa uma pré-cobertura com o chantininho sem hidratar mesmo, para ele poder colar todas as migalhinhas e não atrapalhar na nossa decoração depois. Então aqui, olha, é só uma camadinha bem irregular mesmo, só pra gente colar as migalhinhas do bolo, se fosse um bolo verdadeiro. E agora a próxima camada a gente vai hidratar o chantininho, pra gente poder espatular ele com mais facilidade. Então aqui, olha, o nosso chantininho, ele tá bem duro mesmo, bem poroso. E aí pra hidratar a gente vai usar o leite condensado. Aqui eu tenho mococa, olha, mistura láctea. E mesmo que ele é um pouquinho ralinho, a gente consegue hidratar o chantininho até com mais facilidade, porque se for um leite condensado integral, ele é mais grosso e a gente vai demorar mais tempo para conseguir hidratar esse chantininho. Então, com o leite condensado semi-desnatado ou com essa mistura láctea da mococa, a gente consegue hidratar o chantininho com mais facilidade. E aí o processo para a gente hidratar o chantininho é só ir adicionando o leite condensado aos poucos e misturando para poder incorporar tudo aqui e o nosso chantininho ficar mais cremoso. Aqui eu consegui chegar já num ponto mais cremoso, olha, tá bem mais liso do que antes. E aí nesse ponto a gente vai passar uma camada aqui mais grossinha no nosso bolo. Eu gosto de fazer assim, começar de cima e ir descendo para as laterais, mas também dá para fazer com um saquinho de confeitar. Você coloca o chantininho, né, no saquinho de confeitar e vai espalhando ao redor do bolo. E depois com a espátula você termina de acertar. Aqui na lateral agora eu vou passar a espátula alisadora. Essa minha aqui é da Blue Star, ela vende aqui na loja, tá? Vocês podem procurar no site. E aí a gente vai passar aqui a espátula alisadora para conseguir deixar a lateral do nosso bolo retinha. Onde a gente vê que tá faltando o chantininho assim, a gente vai completar para não ficar esse buraco. Aqui em cima a gente vai tirar esse excesso também, essas bordas que estão para cima. E aí com a espátula mesmo a gente vai tirando e limpando. Vou passar mais uma vez aqui a espátula alisadora, para deixar um pouquinho mais retinho, mas essa ainda não é a última camada. Porque a gente vai usar o glitter e aí agora a gente vai fazer uma camada aqui da cor do nosso glitter. E eu já vou explicar por que de fazer uma camada da cor do glitter. A gente vai usar aqui, olha, o glitter vermelho e também o pó decorativo vermelho da Sweet. E aí, como o fundo do nosso bolo tá branco, se a gente fosse colocar o glitter direto aqui, a gente vai usar muita quantidade. A gente vai precisar de muito glitter para conseguir chegar numa tonalidade bonita. Então a gente vai passar uma camadinha do chantininho colorido de vermelho já, pra gente conseguir usar um pouquinho menos de glitter, dar uma economizada aí no nosso bolso. E também, às vezes, né, acontece do cliente esbarrar o dedo no bolo, acontece de ir no caminho da festa, acontecer algum acidentezinho com o bolo. Então, tendo essa camadinha da cor do glitter, vai ajudar a não aparecer. Porque se o cliente meter o dedo aqui no bolo e aparecer o fundo branco, vai ficar muito destacado. Então, a gente passa uma camadinha do chantininho colorido, para poder ajudar nesses pontos aí. Aqui eu vou colorir meu chantininho de vermelho. Eu tô usando o Iceberg Chef vermelho morango extra forte.
E aí, para colorir o chantininho não tem segredo não. O vermelho, a gente sabe que é uma cor difícil de pegar, mas usando uma marca boa, que tem uma boa tonalidade, a gente consegue chegar com mais facilidade, tá? Vermelho e preto são cores mais difíceis, mas usando uma boa marca, a gente consegue. E o segredo é não economizar também. Às vezes a gente fica colocando de gotinha em gotinha, mas a gente acaba amolecendo muito o nosso chantininho e não chega na cor. Então a gente coloca uma quantidade boa já de corante, porque a gente vai precisar de um vermelho forte. Então já coloca bastante aí para não perder o ponto do chantininho e ele chegar na cor mais facilmente. Aqui eu cheguei num tom de vermelho, que já me agradou. Então agora eu vou passar aqui no bolo esse vermelho. E aí a mesma coisa, vou espalhar esse daqui também. Não precisa ser uma camada muito grossa, tá? Agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo com a espátula alisadora, para deixar a lateral do nosso bolo retinho. E agora aqui em cima, mesma coisa, essas bordinhas que estão para cima a gente vai tirar com a espátula, a gente puxa para dentro e esse excesso que fica aqui a gente tem que limpar. Porque se a gente passar a espátula aqui de novo sem limpar, esse excesso que fica na espátula vai grudar todo aqui na lateral do bolo, vai ficar feio. Então, para tirar essa partezinha aqui de cima, a gente sempre passa a espátula, puxa para dentro e limpa. Aqui na parte de cima não vou fazer o acabamento tão alisadinho, porque eu vou usar as miçanguinhas também da suíte, tá? Para decorar. Mas se a gente fosse precisar alisar aqui em cima, a gente pode usar uma espátula maior para ela pegar todo o bolo e a gente conseguir alisar. Ou pode também fazer o efeito de caracolzinho, que com essa espátula aqui mesmo a gente consegue fazer. A gente posiciona aqui, num ângulo de 45 graus e vai girando a bailarina e trazendo a espátula para dentro. E aí faz o efeito de caracolzinho em cima do bolo. Mas aqui eu vou usar as miçanguinhas, então eu vou desmanchar. E aqui na lateral do bolo, para quem não tem espátula de textura, talvez não conseguiu investir ainda em uma espátula de textura, vou fazer um efeito de wave cake com a própria espátula mesmo. Essa espátula que a gente usa para espalhar o chantilly, a gente consegue fazer. É só a gente posicionar também, mesma coisa, um ângulo de 45 graus. A gente posiciona a espátula e vai girando. A hora que encontrar, a gente começa a fazer as ondinhas. E aí é bem irregular. E aí a gente conseguiu dar uma textura na lateral do bolo sem usar a espátula de textura. Agora a gente vai limpar aqui a lateral do bolo, tá? Com cuidado para não tacar o dedo no bolo. Se a gente pegar a espátula também, vai ajudar. Olha, a gente pega a espátula, coloca o pano ao redor dela e vai limpando assim. E aí vai facilitar para a gente conseguir limpar até na beiradinha sem estragar o bolo. Então aqui mostrando um pouquinho da diferença, olha, dá para ver bem. O glitter ele é mais grossinho e mais brilhante. E aqui o pó decorativo ele é mais fininho, é tipo um trigo. Ele é bem fininho mesmo. E para a gente usar o pó decorativo a gente precisa do álcool de cereais aqui, a solução alcoólica. E aí a suíte também tem. Já vem o kit pronto, então. Você compra tudo, o glitter, o pó e o álcool. Então, para a gente usar o pó decorativo, a gente sempre vai precisar de uma solução alcoólica junto. E para usar o glitter, não. A gente usa o glitter puro mesmo, seco, e a gente consegue aplicar no bolo. Aí aqui no nosso bolo, a gente vai fazer metade com glitter e metade com pó decorativo, para poder mostrar as duas formas para vocês. E aí, olha, pra gente usar aqui, eu tô com glitter, essa bombinha é da Blue Star, e a gente vai usar a bombinha sem o caninho. Essa bombinha, ela vem com o caninho aqui, mas como a gente vai usar o glitter, a gente não vai usar ele líquido, vai usar ele sequinho, a gente usa sem o caninho. A gente só encaixa aqui o copinho, e aí pra aplicar no nosso bolo, a gente vira aqui de cabeça pra baixo. E aí é só a gente borrifar, vou mostrar pra vocês, mas antes eu quero dar outra dica, que é a gente borrifar o nosso glitter aqui em uma bancada limpa, porque vai voar glitter e se a gente estiver com a bancada suja, a gente não consegue aproveitar ele depois.
Mas aqui com a bancada lisinha, limpa, a gente vai conseguir recolher o que ficar. Eu vou mostrar pra vocês também. Então aqui, olha, com o borrifador virado pra baixo, a gente começa, olha. É só ir fazendo um movimento aqui atrás do borrifador, que aí o glitter já vai saindo. Às vezes também a gente dá uma viradinha aqui pra baixo e volta pra cima, pra poder o glitter juntar de novo, que às vezes ele fica só num cantinho. E aí, como eu disse, olha, o glitter fica todo espalhado na bancada. Então, com uma espátula, né, a gente consegue juntar, olha. E esse glitter dá para aproveitar de novo, porque a nossa bancada tá limpinha. E aí esse glitter que fica aqui é só a gente devolver pro potinho. Aqui agora na próxima parte do bolo a gente vai usar o pó decorativo. E aí, como eu disse, a gente precisa da solução alcoólica. E é só a gente adicionar aqui no potinho e misturar. A gente pode usar uma colherzinha também ou um pincel para ajudar a misturar, tá? E aí ele fica assim, olha, tipo uma pastinha, ele fica líquido. E aí, para esse daqui, como ele é líquido, a gente vai precisar do caninho, tá? Então a gente encaixa e esse a gente vai usar a bombinha na posição normal mesmo, para cima. Com o potinho para baixo, no caso. Então aqui, olha, olhando na divisão, a gente consegue ver bem a diferença do glitter e o pó. A textura é diferente e o tipo de decoração também fica diferente. Uma dica aqui pra gente conseguir limpar o pratinho, olha, depois que a gente passou um pano úmido já, a gente pode usar a solução alcoólica aqui. A gente umedece um pedacinho do paninho que a gente vai usar. E aí, aqui a gente consegue limpar com facilidade, olha. Se for só com água, sem nada, a gente não consegue limpar. Mas aí com a solução alcoólica vai auxiliar o nosso processo aqui de limpar o pratinho. E aqui também eu não limpei até na beiradinha porque eu vou fazer o acabamento ainda, tá? Com bico. Agora, para fazer o acabamento, em cima e embaixo do bolo, a gente vai fazer aqui um chantininho verde. Eu vou usar o corante verde da Mago. Aqui chegou no tom de verde que eu quero. E o acabamento eu vou fazer com o bico número 21, da Wilton. Todo esse material vocês encontram aqui na loja Zanepan, tá? Desde as espátulas, o material de glitter também. O chantilly. E aí aqui em cima eu vou fazer um acabamento de rosetas. Pra gente fazer as rosetinhas, a gente posiciona o bico e faz um C ao redor. Posiciona o bico e faz um C. Uma do ladinho da outra. E aqui na parte de baixo eu vou fazer um acabamento de conchinha. Para fazer a conchinha, a gente posiciona o bico e puxa. A gente faz uma barriguinha aqui e puxa o bico. Para finalizar aqui a parte de cima do bolo, eu vou colocar as miçanguinhas também da suíte. E aí é só a gente espalhar mesmo. Eu vou colocar aqui cobrindo toda a parte de cima do bolo. Mas essas miçanguinhas a gente também usa para fazer detalhes, né, na lateral. A gente pode usar também para fazer detalhes na árvore de Natal. Talvez se a gente quiser fazer uma decoração com árvore de Natal aqui na lateral do bolo, também vai ficar bem bonito.
E agora, para finalizar o nosso bolo, a gente vai colocar aqui um topo de bolo de Natal. Tá pronto o nosso bolinho aqui. A gente usou aqui o chantilly da marca Amélia, foi o Supreme que a gente usou aqui. Todo o material você encontra aqui na loja Zanepan e você consegue comprar pelo site, eles entregam em todo o país. É só clicar aí no link da descrição, tá? Que tem o site aí para vocês fazerem as compras de vocês. Então, olha só que bolo lindo a gente fez hoje aqui com todos os materiais da Zanepan. E aí, eu quero o like de vocês nesse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações, tá? Muito obrigada, pessoal!